Fala pessoal, bem-vindos ao TPA, Gabriel Rubens aqui e hoje com mais um episódio sobre profissões e o papel de hoje vai ser o do QA e quem vai falar pra gente sobre esse papel vai ser o Demis Meneghetti, que já tem mais 13 anos de experiência já na área, conhece o modelo de fábrica de software, conhece o modelo de testes ágeis e vem evoluindo aí na carreira e tem muita coisa para compartilhar hoje aqui com a gente nesse episódio. Tudo bem, Demis? Tudo bem, Gabriel? E você, cara? Graças a Deus, tudo certo por aqui. Não, tá tudo ótimo. Então, bora lá. Acho que antes da gente passar pro trabalho do QA, começar pedindo para você falar um pouco sobre quem é você, como que chegou até aí como QA Specialist. Cara, bom, eu sou o Demis Meneghetti, que você já me apresentou. Eu acho até que para ser um pouco mais inclusivo aqui, eu sou careca, sou de barba, eu uso barba, minha barba é branquinha aqui, para quem estiver ouvindo e não estiver vendo a imagem. Sou gordinho, peso uns 96 quilos aqui e tenho 1,80 m. Aqui atrás de mim tem uma estantezinha com alguns livros, umas pastas com documentos. E eu tô na área de QA já há 13 anos trabalhando nessa área, Anterior a isso, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia, voltado mais a serviços administrativos, E nos últimos tempos, nesse trabalho de advocacia, eu cuidava da parte de suporte ao usuário, suporte de TI mesmo, Dentro do escritório, atendendo os advogados da empresa, Dando todo o suporte na parte operacional ali de computadores, E aí, no momento que eu saí de férias lá, eu tinha uma pessoa conhecida na área que me recomendou para uma entrevista. Eu fui sem conhecimento nenhum, me apresentei, falei o que eu gostava, o que eu não gostava, e recebi minha primeira oportunidade ali mesmo sem experiência, lá em 2009, para trabalhar no Banco Santander e startar a carreira totalmente do zero, Então, fui treinado, fui formado como QA, e daí para frente fui sempre estudando coisas novas e me atualizando para chegar até aqui hoje. Caramba, bastante tempo mesmo já dentro da mesma área, hein? Que legal. Então é bom porque tu vai ter muita experiência aí para contar pra gente, qual que é o papel do QA. Então, cara, eu queria também saber como que é a estrutura do time que tu trabalha hoje, sabe? Tipo, quantos developers, quantos QAs, sei lá, gestor, Scrum Master, como que é a organização do trabalho mesmo, porque eu acho que vai ficar mais fácil as pessoas visualizarem daqui pra frente do que a gente falar, em qual que é o contexto que tu tá inserido. Bacana. Bom, eu estou inserido dentro de um time ágil, Então, o meu time tem 5 desenvolvedores, tem um Product Owner, o Product Manager, e o Tech Lead, Então, nós somos 5, 6, 7, 8 pessoas dentro do time, trabalhando no produto, e eu, como QA, faço parte ali do Dev Team, inserido do time, e também fico ali fazendo a ponte entre as informações que chegam através ali do nosso Product Manager para a equipe, criando artefatos para a equipe poder produzir ali um novo incremento para o software. Tá bom. Então, sabendo agora como que é o ambiente que tu tá, eu queria saber como que é o teu trabalho. Tu falou de duas coisas aí, Tu falou do suporte ali com o Product Manager ou com o Product Owner, e depois o trabalho com a equipe, Eu queria saber qual que é esse suporte e como que é na prática que tem que fazer, sabe? Tipo, ele passa uma demanda para ti, tu constrói junto com essa pessoa de produto, como que é? Bacana. No decorrer do nosso papo aqui, a gente vai falar da evolução do papel do QA, Porque nos dias atuais, o QA é um cara ali mais próximo do usuário, com uma visão mais profunda ali daquele produto que está sendo validado, desenvolvido, testado e colocado em produção para o usuário testar. Então, o QA é um grande conhecedor, assim como o PO, do produto, Eu acredito que, às vezes, o QA sabe muito mais do produto do que o próprio PO, porque o PO entende muito da regra de negócio para aquela aplicação, mas o QA é o cara que testa, é o cara que usa, é o cara que valida, que está o tempo inteiro ali
transacionando as operações daquela aplicação. Então, no contexto atual hoje, o papel do QA vem pensando numa esteira de desenvolvimento, né? Então, o QA está de ponta a ponta dentro dessa esteira, né? Então, pensa que o Product Manager ele vem com um pedido, né? Eu, como QA, faço uma espécie de uma entrevista para esse Product Manager, perguntando para que serve, quem é o usuário, quantas pessoas vão acessar simultaneamente, se o serviço vai ficar 24/7, se ele desliga, se vai ter login para acesso, se a gente vai ter log de acesso das transações. Faço uma bateria de perguntas ali, e através dessas perguntas eu faço com que o PO traga uma demanda ali muito mais rica de informações para que o time seja para que o projeto, né, para que aquela demanda seja desenvolvida pelo time. E aí, esse é o primeiro momento, né, pensando ali só na parte do time, né, de quando esse conteúdo chega para o time trabalhar. E aí, em cima disso daí, eu começo a questionar o PO sobre critérios de aceite, né? O que para ele considera uma aplicação ok depois de desenvolvida, né? Então, de repente, estamos falando de uma aplicação que faz uma transferência bancária. E aí, é o site do Banco X, você está com um fundinho roxo, vamos falar que a gente está no aplicativo do Nubank e você precisa fazer uma transferência. Mas transferência, existe quais tipos de transferência? Existe transferência de conta para conta, existe TED de uma conta para outra, agora a gente tem o Pix, a gente pode fazer DOC, a gente pode ter infinitas não, mas nós temos diversas modalidades de transferências. E aí o PO vai me dizer, olha, para eu considerar que esse modelo de transferência e que essa transação de transferência está ok, a aplicação precisa fazer pelo menos transferências entre contas nesse primeiro momento, né? Pensando no modelo startup, aí, onde o aplicativo do Nubank antes era só uma conta e ele foi evoluindo com o tempo. Qualquer software hoje em dia, a grande maioria dos softwares trabalhando no contexto ágil acontece dessa mesma forma. Então, são adicionadas novas funcionalidades naquela aplicação. E aí, uma vez que ele me deu um critério de aceite de que, olha, preciso pelo menos fazer uma transferência entre contas, eu, como QA, vou pensar em cenários para essa transferência. Então, por exemplo, o Demis vai fazer uma transferência para o Gabriel. Ele consegue fazer uma transferência de R$1.000 se ele tiver só 100 na conta? Não deveria. Mas e se o Demis tivesse pré-aprovado um crédito de limite, por exemplo? Ele conseguiria? Conseguiria. O saldo dele ficaria negativo, e aí eu tenho que pensar num monte de cenários que eu vou criar ali. Eu posso utilizar, hoje é muito famoso aí o BDD, né, que todo mundo fala BDD, que é o Behavior Driven Development, que é desenvolvimento guiado por comportamento. Então eu vou simular diversos comportamentinhos ali que o usuário vai fazer. Então, dado que eu tenho uma conta com saldo negativo e eu tente fazer uma transferência para o Gabriel, aí o resultado, o esperado é não poderei fazer a transferência dado que eu não tenho saldo. Dado que eu tenho um saldo de R$1.000, um outro cenário, e queira transferir R$100 para o Gabriel, então deverei ter o saldo reajustado para 900 e o saldo do Gabriel incrementado em 100. Então eu vou criando diversos cenários, e aí quando o time de desenvolvimento pega aquilo, ele fala, opa, olha, aqui tem esse cenário que faz isso, tem um outro cenário que transfere sem dinheiro, tem um cenário que transfere e debita, tem um cenário que ele transfere e o dinheiro sai do limite da conta. E aí o desenvolvedor vai falar, então eu tenho que criar uma variável para o saldo, uma variável para o limite, uma flag, de repente, para tem limite ou não tem limite. E aí ele vai, em cima disso daí, ele vai construindo a codificação dele. E depois, essa é a primeira parte do processo, né, do QA. E aí depois a gente tem diversas outras, né? Então eu falei só o inicial. Eu continuo aqui, você acha que eu devo falar aqui direto ou você tem perguntas já em cima desse início do desenvolvimento? Não, continua. Vamos lá. Então, vamos só sumarizar e aí deixa eu ver se eu entendi certo. Então, na primeira parte, o teu papel é suportar o Product Owner, ou a pessoa de produto, para que ela
consiga, para que você ajude essa pessoa a criar todos os casos, né? A traduzir tudo aquilo em casos de testes, certo? Para pensar qual que é o cenário ideal e qual poderia ser o cenário de falha, né? E aí tu já ajuda essa pessoa até a pensar assim, tá, quando der erro, o que acontece, quais são os erros, né? E isso vai também servir de insumo para a equipe, né? Tu fez essas duas conexões de sai do produto, a gente tem uma conversa, isso vira alguma coisa, né? Um artefato, que tu pode dizer qual que é o nome, mas tu até comentou aí do desenvolvimento guiado por comportamento. O artefato pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um BDD, né? Que o BDD é só um método, né? Muitas pessoas confundem, né? Falar, eu automatizo em BDD. Não existe isso. BDD é um método, que é o desenvolvimento guiado por comportamento. O BDD, como que eu escrevo meus cenários? Eu escrevo utilizando uma linguagem que chama Gherkin. É uma linguagem que em português é dado, quando, então, né? Que é o pré-requisito, ação e resultado esperado. Ou se não, given, when, then, né? Em inglês, quando a gente escreve. Então, dado que o Denis tenha 0 na conta dele, quando ele fizer uma transferência de R$100, não será permitido a transferência. Então eu vou criar vários sinalizinhos desse tipo, que serão os meus casos de teste. Isso se eu utilizar o método BDD, tá? Eu posso não utilizar, eu posso simplesmente criar eu falo muito aqui para os alunos do meu treinamento aqui, que a gente tem que pensar no modelo ágil, né? O modelo ágil fala assim, olha, se eu tiver um papel de pão, eu consigo fazer. Uma caneta e um papel de pão eu saio fazendo. Então eu não posso me prender a uma ferramenta, eu não posso me prender a um framework de desenvolvimento. Eu tenho que simplesmente descrever de forma que o meu time vai entender. Então eu posso abrir uma planilha de Excel e falar, ó, para transações validadas com saldo igual a 0, não deverá fazer a transferência. Para o saldo deve ser retirado do saldo inicial e incrementado na segunda conta. Então, eu posso fazer de várias formas isso. E isso daí é uma coisa que o QA, como conhecedor dessas ferramentas e técnicas, ele leva para o time e junto com o time discute. Cara, time, o que vocês acham melhor a gente utilizar? Vamos utilizar dessa forma? Vamos utilizar daquela? O que para vocês é mais fácil? E aí o time discute. Se o time falar assim, me traz uma planilha de Excel, ok. O importante é o time ter isso organizado de forma que vai ficar entendível para todos, né? E aí pode ser BDD, pode ser planilha, pode ser caso de teste usando ferramentas como TestRay ou X-Ray no Gira. Tem um monte de... o Bugzilla, que é uma ferramenta da Firefox, da Mozilla. Tem diversas ferramentas que a gente pode fazer essa gestão e escrita desses cenários, né? Sim, legal. Então, entendi essa primeira parte, e aí você estava falando, né, antes da minha sumarização, sobre como que é para a equipe, né? Então, passa essa primeira parte, tu entrega algum artefato para eles, que você falou das várias formas que podem ser, e aí eu trabalho com a equipe. Tá, antes da gente passar para o teu trabalho depois, né, de alguma coisa que você entrega, mas qual que é o teu trabalho durante o desenvolvimento do software? Certo. Uma vez que a gente fez esses critérios, né, a gente vai juntar isso numa planning, né, ou no refinement, e a gente vai discutir esses artefatos junto com o time, junto com a demanda, junto com o PO. Aí a gente já vai chegar nessa reunião com muito mais informação, porque eu, como QA, já fui lá na frente, extrair tudo que eu podia do Product Owner, e na hora que eu chego nessa reunião, eu chego com muito material para discussão. E aí a gente passa a discutir. E não quer dizer que tudo que eu preparei lá na frente está certo. Eu posso chegar na reunião e terem outras questões que eu não me atentei ou que eu não tinha informação. E a gente ali dentro do Refinement trabalha aqui. Se for algo simples de resolver, a gente já alinha ali e segue à frente. Senão a gente volta para trás com o PO e o PO vai buscar essa informação na área de negócio, no cliente dele, para que a gente passe a desenvolver. Uma vez que isso está feito, que a gente sentou, olha, é isso mesmo, os cenários são esses, vamos desenvolver, qual que é o primeiro passo? O desenvolvedor começa a codificar. E aí, eu como QA, o meu desejo ali, né, de implementar, de melhorar a qualidade do processo, a gente tem uma outra técnica que chama TDD, né, que é Test Driven Development, que é desenvolvimento guiado por teste.
Então eu posso, como QA, sentar junto com o meu dev ali e falar, olha, você vai começar a codificar, que tal a gente começar pelos testes? E aí eu começo ali junto com ele fazendo já os testes unitários para aqueles métodos que ele vai criar para a minha aplicação. E eu posso fazer isso com todos os devs, a gente pode fazer isso em formato de pair programming, a gente pode fazer isso simplesmente com esse artefato que eu entreguei para ele, que tinha os testes, e dali daqueles testes ele vai extrair, olha, desses 50 testes que você me escreveu, 15 aqui eu consigo fazer teste unitário. Então você não precisa considerar esses 15 aqui para os demais testes, né? Porque quando a gente fala de teste, a gente tem uma pirâmide de teste, né? Para quem não conhece a área de qualidade, na pirâmide de teste, basicamente, ela é uma pirâmide mesmo, né? Imagine uma pirâmide, e ela é separada por camadas, né? Então a camada inferior, que vai ser a camada mais larga ali, a base da pirâmide, ela é composta de testes unitários, e que a maioria dos testes vão estar naquela camada. Depois a gente vem para testes de componente, e depois a gente vem para testes de integração, testes de sistema, e por último a gente vai ter o teste de interface, que é o teste visual, né? Quando eu tenho um app na minha mão no celular, ou quando eu tenho uma página web que eu vou testar. Então, eu tenho... Lá no começo eu criei esses 50 casos de teste, e eu vou ter que distribuir esses 50 casos de teste olhando para essa pirâmide. Ah, esse caso de teste aqui, eu consigo cobrir ele na camada de teste unitário? Consigo. Não consigo? Em qual camada acima eu consigo? E eu vou diluindo essa lista dentro dessa pirâmide. Por que a gente olha para a pirâmide? Porque quanto mais baixo nessas camadas da pirâmide, mais rápido vai ser construir, mais fácil vai ser a manutenção desse teste e mais rápida vai ser a execução. E quando a gente está em um time ágil, é muito importante a gente ter o feedback rápido daquela aplicação, se ela funciona ou não funciona. Então, é nesse momento que o QA senta ali com o time e começa a desenvolver a primeira camada de baixo, né, inferior, da pirâmide de teste. E aí depois a gente continua trabalhando e diluindo nas demais camadas. E tu consegue... Sei que é uma pergunta talvez difícil de trazer na prática, né? Mas se tu tiver algum exemplo de qual tipo de teste você deixaria para a parte de teste de unidade, né? Como você falou, é o teste muito mais rápido que o desenvolvedor vai fazer ali, ele já vai ter um feedback se o que ele está fazendo está quebrando ou não o código, ou a regra de negócio, e o que tu colocaria nas próximas camadas também? Bom, eu basicamente colocaria nas camadas inferiores tudo que fosse possível. Então imagine que eu estou preenchendo um campo de login e senha. E aí eu coloco só o meu e-mail no campo de login e não coloco a senha e clico no botão logar. Isso daí tem que me dar uma mensagem de erro, falando, opa, sim, e-mail ou senha inválidos, ou o campo não pode ficar em branco. Eu consigo validar isso no teste unitário? Consigo. Então eu posso ter no teste unitário do código-fonte do back-end e posso ter no teste unitário do front-end. Eu consigo ter teste unitário nessas duas camadas. E eu posso validar isso também de forma manual utilizando, eu posso validar de forma automatizada através da interface. Mas uma vez que eu sei que esse teste está coberto na camada unitária, eu não preciso me preocupar em fazer esse teste ali na camada de teste de regressão, que a gente chama, né? São aquela bateria de teste que é executada toda vez que é feita uma alteração em qualquer parte do código, para garantir que tudo que estava funcionando antes continua funcionando, mesmo após aquela alteração. Entendi. E qual camada que tu atua mais na prática? Porque se eu entendi bem, o teste de unidade você vai dar suporte, né, no TDD e no teste de unidade ali ao desenvolvedor. E qual camada, normalmente, no teu contexto, já para de ser o dev e passa a ser o QA mesmo a fazer o teste? A partir da camada de sistema, né? A partir da camada de sistema, pensando em microserviços, eu vou ter uma API. Bom, para quem não sabe o que é uma API, pense em você como cliente de um restaurante, você chega num restaurante e você é atendido por um garçom. O garçom vai te perguntar o que você quer, você vai informar o que você quer, ele vai até a cozinha, pede para a cozinha e traz o seu pedido. Então, o garçom representa uma API. E o que é uma API? É uma Application Programming Interface, que é uma interface de programa de uma aplicação. Então, imagina quando você entra no Google, você vê a tela do Google ali,
E aquilo ali é o seu front-end, a sua tela. E quando você preenche a sua pesquisa lá e clica no botão pesquisar, aquela interface vai ter por trás dela uma API, que seria o nosso garçom, que vai lá no servidor do Google, pega as informações e entrega aqui pra gente. Então, isso é uma API. E aí o QA, no papel do QA, eu consigo já, a partir do momento que essa API é disponibilizada pelo time, eu consigo interagir com essa API, através de ferramentas que a mais comum de todas é o Postman, né, que a gente faz de forma manual. Eu posso até automatizar testes dentro do Postman. E eu posso usar outros plugins, até para o VS Code, né? O VS Code é como se fosse o Word dos desenvolvedores, né? Onde o desenvolvedor escreve os códigos dele. E aí tem alguns plugins que você instala no VS Code que você pode fazer a mesma transação, assim como no Postman, que é a ferramenta que a gente utiliza, que tem uma interface, e eu falo, olha, API, eu quero que você me traga todos os ouvintes do podcast, tudo para o alto. E ele vai me trazer toda a lista de ouvintes. E aí você pode ter inúmeras transações nessa API. E daí para frente eu consigo, como QA, testar. Eu posso fazer isso de forma manual, usando o Postman, posso fazer isso de forma automatizada, e aí vai depender da linguagem de programação utilizada. Eu vou ter um framework específico para cada uma dessas linguagens. E aí, depois da camada de API, eu vou ter a outra camada, que é a camada da interface, que eu vou testar também com um framework específico para cada linguagem de programação, mas aí eu já vou estar testando um front-end, uma tela, né, onde eu posso interagir e ver comportamentos ali visuais. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porque mais ou menos 2 anos atrás, né? Pandemia, comecinho ali no meio, tempo sobrando, né, em casa, comecei a programar de novo e tava fazendo um sistema para controlar ações, né? Tipo, não tinha nenhum sistema que não fosse tão caro que dava para controlar ações de diferentes regiões. Eu comecei a programar aquilo, né? Fui pegando as APIs, juntando tudo e fui fazendo o que eu queria. Quando eu comecei a fazer os testes, os de unidades eram simples. Dava para fazer, mas quando eu ia para outra camada, eu ficava na dúvida de se eu fazia da API, né, ali dos controllers, ou se eu ia para a tela principal, que era muito mais caro, né, tempo de fazer ele, quebra muito mais fácil que toda hora que eu mudo o layout, mas depois de um tempo testando, eu, né, não sou programador, faz um tempo, então estava ali aprendendo, brincando com as coisas, mas eu acabei decidindo ficar só com layout porque o da API não cobria muita coisa, né? Aí eu fiquei, putz, se eu tiver que fazer os dois, eu vou gastar muito tempo. Então eu vou priorizar um aqui, eu vou priorizar unidade e o da tela mesmo, que era simular o uso do usuário final. O que eu fiz é normalmente o que eu vou encontrar no mercado ou foi minha amadorice, né? Falta de conhecimento que me levou a fazer isso? O que tu vê normalmente no teu dia a dia, sabe? Tu vai testar mais a coisa na prática lá no final ou mais na API? O que você vai ver no mercado mais é testando, nem vai ter pouca gente faz teste unitário. Então o que você vai ver mais é a pessoa testando lá no final. E aí qual é o problema disso? Uma vez que você tem uma aplicação muito grande, a quantidade de teste que você tem no front-end, por ele executar muito mais lento, o seu feedback vai demorar muito mais. E você, de repente, o que vai acontecer? Quando a gente está testando uma tela, pode acontecer dela demorar para carregar, e aí o teste falha por timeout. Tem inúmeros, a gente chama de flick test, né, que são os testes que que falham, mas não foi porque a aplicação tá com problema, e sim a automação ali precisa ser ajustada. E isso já aconteceu comigo. Eu trabalhava na Cenova, que hoje em dia é a Via Varejo, né? E a gente testava todos os sites da Cas Bahia, Ponto Frio, o Extra, até o site da Nike, né? Era tudo da plataforma da Via Varejo. E aí esses testes demoravam 4 horas para executar. E aí se falhava um teste, como que você faz, né? Você vai confiar e aí você vai lá e executa só aquele teste, como que fica, né? E aí, só que 4 horas é muito tempo, né? No tempo que eu trabalhava na última empresa anterior aqui em Portugal, o nosso feedback era de menos de 10 minutos. Então, é uma coisa bem diferente. E mesmo assim, já aconteceu vários casos do time de desenvolvimento ter tanta confiança, entre aspas, né? De que aquilo estava ok,
de desligar a automação, a validação da automação de teste e colocar aquilo em produção porque era um problema muito urgente ou coisa do tipo. E depois remediar aquilo se fosse necessário, né? Então, o que você vai ver de mais comum é uma bateria de teste muito grande na última camada, que é a camada da interface. O que é um erro bastante grave e que custa muito dinheiro. E tem. 10 minutos não é... É lento, né? Tipo... Porque o que tu falou também, esses testes eu rodava quando eu ia fazer, sabe, pull request. Então, quando eu mandava pro Git, rodava ele. Porque Sim. Eu comecei na minha máquina, né? Tava numa plataforma na cloud, na AWS, esqueci o nome dela. Mas, enfim. E ele era lento. Eu falei, não dá pra ficar programando e parando, né? No começo era, sei lá, 2 minutos. Mas 2 minutos é muito 10 lento. Minutos, 10 minutos é o tempo da pipeline, né? Sim, da pipeline inteira, eu sei. Correr 10 minutos, vai correr todos os testes e cai em produção. Sim. Normalmente os testes unitários correm em segundos, né? Segundos, tipo, 2, 3 segundos. Eu acho que gerava em torno de 12 segundos a bateria de teste. Todos eles. O teste unitário, né? Sim, aí, conforme você vai subindo, mais lento vai ficando. Mas não chega a ficar mais de 3 minutos, assim, a parte de testes. Só um teste, né? Rodando, executando. Entendi. Então, é muito da minha pequena experiência fazendo eles também, é que qualquer modificaçãozinha, às vezes no JavaScript, aí quebrava. Mas o que tu falou, né, que do... Vai. Não, é que aparentemente, quando a gente fala assim, que você está falando? Você fez uma aplicação e você foi testar. Você fez o teste unitário, bacana, roda rapidinho, e eu vou testar minha interface. Meio que parece óbvio, né? Tipo, não, o que eu vou entregar para o usuário é uma interface. E eu vou testar a interface está ok, quando para frente está em produção, beleza. Só que quando você está com uma aplicação pequena, ok, isso funciona, é uma beleza, vai embora. Mas imagina que sua aplicação vai crescendo, como a gente se referiu aqui ao aplicativo do Nubank. Antes era só uma conta, depois começou a fazer transferência só entre contas Nubank. Depois começou a fazer transferência entre outros bancos, depois veio o cartão de crédito, depois veio o TED, Pix, veio todas as outras transações. Então imagina você validar tudo isso de forma na interface. Vai começar a sobrecarregar de tempo essa sua pipeline de teste, né, de correr para colocar aquela aplicação em produção, vai começar a ficar muito demorado. E aí o que vai acontecer? Vamos falar, aonde que está demorando mais aqui? É nos testes. Então precisamos tirar os testes da pipeline. Já vi muito isso acontecer. Sim. Então, tipo, o que a gente precisa fazer para tirar os testes? Uma vez que você tirou o teste, qual que é a sua garantia que aquilo ali vai funcionar em produção para o usuário? Entendeu? Então, é muito comum a gente ter esse cenário que você fez aí na sua aplicação. Isso em produção, em grandes empresas. E o QA, o trabalho do QA, quando ele chega num time que não tem um processo definido, não tem nada disso, é justamente pegar tudo que está automatizado ali na interface e falar, pessoal, peraí, a gente não consegue trazer isso aqui para o unitário? Olha, então eu vi esse cenário aqui, só que a gente consegue cobrir no unitário. Vamos cobrir? Vocês conseguem criar isso daqui no unitário, na camada de teste unitário? Conseguimos, time, Paulo. Aí isso daqui, a gente não consegue testar em componente, isso aqui a gente não consegue testar via API? Conseguimos. E aí você vai diluindo isso. E uma coisa que tem sido tornado muito comum é o famoso teste exploratório. E o que é o teste exploratório? Depois que você está com a aplicação lá em produção, depois de ter rodado todos os testes lá, imagina que a gente tem todas as camadas de teste cobertas por automação, por fim colocou em produção, eu vou lá como usuário e começo a navegar na aplicação. Vou em busca de erros que possam acontecer, que já aconteceram no passado, ou que já aconteceram na minha experiência como QA. Por exemplo, eu estou testando uma aplicação nova aqui, e eu já tive experiência de aplicações, por exemplo, que eu fui me logar, e a aplicação me permitia me logar mesmo que a senha estivesse errada. Então, eu vou tentar simular aquilo lá de forma exploratória ali, só um exemplo, né? Ou senão eu clicava na tecla voltar e não fazia nada. Então, o teste exploratório vai muito baseado na experiência ali do profissional que está testando. Então, ele vai se recordar de tudo que ele já testou, problemas que ele encontrou, e ele vai tentar simular nessa nova aplicação. Então, uma vez que eu tenha todos os testes construídos de forma bonitinha ali, um processo legal, eu posso ainda incrementar fazendo um teste exploratório. Tanto eu, quanto o PO e a equipe pode fazer esse trabalho. Legal, legal.
Deixa eu só dar um passo atrás e falar um pouco mais da minha experiência também, né? Que de fato foi muito difícil e às vezes eu desligava, sabe, o teste, porque demorava 2 minutos, né? Mas para uma aplicação pequena, 2 minutos era muito tempo e às vezes, sei lá, eu tava fazendo as horas vagas e eu ficava, pô, eu quero acabar uma coisinha aqui, né? E eu vou mudar a tela inteira e depois eu vou rodar ele de uma vez. Só que, cara, era muito difícil mesmo. Quando eu consertava ele, ok, mas dependendo do tipo de mudança, né? Então, acho que começa a fazer sentido o que tu falou de tentar, né, cobrir primeiro as camadas de baixo e lá em cima ficar o que é essencial, né? Porque é muito mais demorado e caro e de manutenção mais lenta, né? Sim, essa tarefa, Gabriel, é uma tarefa que nenhum desenvolvedor gosta de fazer, a parte dos testes. E uma vez que você começa a aplicar o TDD, por exemplo, que é começar a criar o teste primeiro, aí você faz esse teste, ele vai criar o teste, você vai rodar, ele vai falhar, porque não existe código para ele validar. Aí você implementa o código, você vai executar o teste vai passar, aí você vai refatorar o seu teste, depois você refatora o código principal e você vai fazendo. É um trabalho assim que, por exemplo, de 3 a 6 meses vai ser um saco para o desenvolvedor fazer. Mas uma vez que ele começa a exercitar aquilo, ele começa a enxergar tanto valor naquilo lá, que ele fala, puta, eu sempre tive uma visão errada, uma visão assim, eu sempre compliquei esse trabalho aqui por não ter o conhecimento, por não ter tido o apoio de um QA que estava do lado ali, criando cenários, ajudando, porque muitas vezes um teste unitário, ele pode virar 3 ou 4 apenas no Ctrl+C, Ctrl+V, mudando ali variáveis daquele teste, né? As informações que eu vou estar processando. Então, às vezes o que acontece é o QA tem muito mais a visão de usuário e o desenvolvedor ser um cara ali muito de código mesmo, né? E aí, conjunto esses dois caras trocando informações ali, isso é bom tanto para o QA quanto para o dev. O QA, da mesma forma que ele está ali, passando esse conhecimento para o dev, ele começa a absorver conhecimento técnico. Até mesmo tem muitos QAs hoje que não automatizam, que não sabem programação. E nessa troca de experiência, o QA também começa a ter a visão ali de lógica, da linguagem, sintaxe que está sendo usada. Isso vai ajudar o QA também na hora da programação dos testes automatizados. Não, total. Acho que na minha experiência pequena, novamente, claro que quando eu era programador mesmo, eu tive experiência como QA, mas falando nessa recente individual, toda vez que eu desliguei o teste, depois era muito pior para, né, o pequeno ganho que tinha ali de fazer alguma coisinha, depois tinha que pagar em dobro para corrigir tudo. Sim. Eu queria saber agora onde que entra esses testes, né, dentro do desenvolvimento. Eu acho que hoje é muito comum, pelo menos todas as empresas que eu passei até agora nos últimos anos, a gente trabalhar com sprints, né? Independente de trabalhar com Scrum, Kanban, de não ter nenhum dos dois, mas quase sempre o trabalho é dividido ali em algum período, né? De 2 semanas, 1 mês, né? Sim. E no final desse período a gente tem uma entrega. A gente combina com a pessoa de produto, a equipe faz um acordo ali e tem uma entrega. E onde entra o trabalho do QA aí, sabe? A gente entrega as coisas e a gente testa na próxima sprint, a gente testa junto. O que tu vê no mercado, na tua experiência, e o que tu acha que é o correto? Eu não acho que existe o certo ou errado, né? Existe a melhoria contínua. Pode ser que hoje o time tenha um QA lá que não saiba programar, por exemplo, foi o exemplo que a gente acabou de dar anteriormente aqui, nessa troca de experiência, mas ele vai evoluir junto com o time. Assim como o dev vai evoluir o mindset ali de entender o usuário, o QA tem que evoluir ao nível de conhecimento dele ali de programação e começar a automatizar aos poucos. Eu enxergo o QA como uma figura que está em evolução desde quando eu comecei, né? Não desde quando eu comecei, né? Mas desde quando o teste foi criado lá atrás, em 1900, tem alguma coisa específica agora a data, mas já fazem 40 e pouquinhos anos que tem essa modalidade, né? Então ele vem evoluindo e eu acredito que num futuro bem médio prazo, o QA vai deixar de ser uma figura QA só. Ele vai ser um desenvolvedor focado em negócio e focado em testes, né? E respondendo a sua pergunta especificamente, o QA, ele vai, dependendo do cenário de onde ele estiver,
pode ser que ele não automatize. Então, ele tem que estar inserido ali junto com o time e falando, ó, pessoal, precisamos automatizar, vamos automatizar, sentar junto e automatiza todas as camadas possíveis junto com o time. O teste não é responsabilidade do QA, o teste é responsabilidade da equipe. O QA é um evangelizador da qualidade dos frameworks, das ferramentas que podem ajudar a equipe a entregar melhor qualidade. Então, ele pode estar ali junto com o time e desenvolver isso. Uma vez que ele saiba automatizar e que ele tenha conseguido trabalhar com o time durante todas aquelas 2 semanas de desenvolvimento, teve tempo para automatizar esses testes no final da sprint, antes de colocar isso em produção, ótimo. É um cenário que eu não conquistei ainda. Chegar de eu ter tempo para fazer tudo isso. O que normalmente eu faço e que funciona? Eu testo aquela nova feature, aquela nova demanda, testo manualmente ali dentro da sprint e a gente coloca em produção. No começo da próxima sprint, enquanto os desenvolvedores estão a gente está na parte de planning, a gente está na parte do desenvolvedor colocar a mão nos primeiros códigos, eu estou trabalhando na automação da sprint anterior. Então, quando eu chegar no final dessa sprint atual, a minha sprint anterior vai estar automatizada. E eu estou sempre com esse débito da sprint anterior na questão da automação. Mas isso vai de maturidade de time, Gabriel. Vai muito de conhecimento do QA, do quanto técnico ele é. A gente tem muita variação aí de profissionais de qualidade dentro dos times. E aí podem ter vários formatos diferentes. Mas eu acredito que no futuro, 15 anos aí para frente, a gente vai ter esse cara... A gente até tem os títulos hoje, né, no LinkedIn, a gente vê muito software engineer no teste. Então, não é mais um QA. É um engenheiro de software focado em teste. E ele vai utilizar todo aquele conhecimento base do QA para trabalhar dentro dessa equipe. Entendi. Se eu entendi direito, tu quer dizer que é difícil, mas tu quer aproximar mais de quando a coisa acabou o desenvolvimento e o teste é feito, para de algum momento tudo isso acabar dentro do próprio sprint, certo? O ideal é aproximando tudo dentro da sprint, exato. Mas é difícil, né? Porque primeiro os desenvolvedores começam, depois vocês vão testar, então tá sempre tentando correr atrás, mas com a ideia de se aproximar mais. Isso, é difícil porque depende da equipe ali, da empresa. A gente, por exemplo, eu já trabalhei em time que demandas chegavam no meio da sprint. E aí tudo saía do trilho, porque você chega uma demanda no meio da sprint, você tem que descobrir ela, você tem que criar todos os artefatos para o time desenvolver e tem que entregar dentro da sprint. Então fica surreal esse trabalho, acaba se tornando insano. O que a gente fez para solucionar esse problema no time quando a gente tinha essas demandas que chegavam top-down? A gente mudou de Scrum, saiu do Scrum, começou a trabalhar com Kanban, chegava uma demanda nova, a gente parava o que estava fazendo, priorizava a demanda nova e iniciava o processo daquela demanda nova. Então, ela ia até o final, muitas vezes a gente colocava em produção e depois criava tasks de automação, ou se fosse algo que dava para automatizar e fosse algo mais simples, automatizava e entregava já automatizado. Mas vai muito da maturidade não só do time, vai maturidade da empresa, da cultura da empresa, né? Então, você aí como Agile Coach, né, você está muito inserido nessa parte organizacional, onde o QA não atua, né? O QA está dentro do contexto de time, né? Então, você, no caso, trabalha nessa parte, você entende bem essa questão das demandas chegarem durante o time estar trabalhando, é bem complicado. Agora eu queria passar para outra, e aí eu vou primeiro contar um caos aqui, e depois eu vou pedir a tua opinião, que é sobre como que o que é medido, né? E tem aquela frase, né, que é diga-me como me médico, eu direi como me comportarei, né? Exato. Eu tenho um caos parecido com o DevOps também, mas trabalhei numa equipe que a gente tinha todos os testers, né? Isso foi no começo de carreira ainda. Todos os testers, eu não sabia muita coisa, né? Então hoje eu consigo entender isso melhor. Mas todos os testes ficavam numa equipe só separada, sabe? Então você tinha os times de desenvolvimento que eram separados, né? Por
pela parte do produto, né, pela entrega de valor, isso era até bem legalzinho, só que os testes ficavam separados. E a minha pergunta agora vai ser sobre como o QA é medido. Por quê? Esses QAs eram medidos por quantidade de bugs que eles pegavam, sabe? Então, isso, eu acho que tu desenha o cenário, né? Desenha a forma de trabalhar, e essa forma de trabalhar vai acabar ditando se as pessoas vão estar mais próximas ou não, né? Se elas têm meta em conjunto ou não. E com essa meta, o que acontecia é que existia uma rixa muito grande, e aconteciam situações que eu acabei descobrindo depois de os QAs segurar um pouco de bug, né, pra achar tudo em determinado momento, porque aí eu bater a métrica deles, sabe? Se eles não achassem nada, o chefe deles chamava atenção, né, de como assim não foi pego nenhum bug, não sei o que, vocês não estão trabalhando direito. Tudo isso era manual. E tudo isso para te falar do caos que isso gerava e perguntar qual que seria a forma mais correta de um QA ser avaliado dentro de uma equipe, sabe? Como que seria... Como talvez essa forma era correta, se tu me disser isso, eu também tá tudo bem, mas o que tu acha que seria o cenário ideal? Bom, eu trabalho desde essa época aí que você falou, né? A gente era conhecido como fábrica de teste e fábrica de software, né? A fábrica de software era um time dev construindo, que mandava para uma outra fábrica diferente. Uma fábrica era basicamente uma empresa, né? A gente tem a empresa A construindo software, a empresa B testando software. E eu trabalhei nesse formato, é um formato horrível, onde você não tem comunicação é zero entre QA e dev, e existe uma rixa até hoje. Existe a rixa não, né? Existem os burburinhos das rixas antigas que haviam, né, entre dev e QA, muito por conta disso, né? Porque o QA reportava, mas ele não conhecia o dev, ele não sabia nada, reportava, não, para mim não funciona. O requisito diz isso e não está aqui no requisito. Só que esse requisito às vezes tinha mudado e não era atualizado, né? A gente tinha inúmeros artefatos, documentos, né? Quando eu falo artefatos, estou falando de documentos no passado, que isso caiu por terra com a chegada da agilidade e tudo, e a gente foi formatando isso, né? A gente antigamente media muito essa questão de número de bugs, e eu já vi como testador, tipo, criando 400 mil cenários da mesma coisa, validar caractere especial. Aí o cara punha asterisco e colocava barra. Os dois são caracteres, eu não preciso de dois testes, eu preciso de um. Entendeu? Precisa de dois bugs reportados, né? E aí, ficar reportando essa ideia de gestão aí, né? Que antigamente as fábricas de teste ganhavam por bug encontrado, né? Então não era questão de como reportar o trabalho do QA, era uma forma de ganhar dinheiro. Então, as fábricas de teste ganhavam por bug, né? E por número de casos de testes utilizados. Então, olha, minha equipe criou 5.000 casos de teste. Então, era um negócio assim, tipo, apenas para fazer dinheiro, né? Não estava muito focado em qualidade, comunicação e etc. Hoje, quais são as métricas que eu tenho utilizado? As mesmas de um time ágil. Então, throughput, cycle time, lead time, eu tenho utilizado essas mesmas métricas para medir o time. Tenho trabalhado sempre pensando assim, teste, qualidade tem que estar presente. Então faz parte do trabalho, não é algo à parte. Então, tipo, uma demanda ela não sai, quando a gente fala lá definition of done, definition of read, tipo, ela demanda, ela não sai para entrega se ela não cumprir uma lista de critérios. Então, tipo, um dos critérios é tipo, ter os testes automatizados, ter a documentação daquela funcionalidade na ferramenta, seja lá o Confluence ou qualquer outra ferramenta. Então, eu não tenho utilizado nenhuma métrica nesse sentido para validar teste. O que eu tenho utilizado é tipo, implementar ferramentas, por exemplo, existem ferramentas para você metrificar a qualidade do código, como, por exemplo, o SonarQube. A gente consegue utilizar o SonarQube para ver lá se o nosso código tem qualidade ou não. A gente tem testes de mutação, né? Que tem uma ferramenta que chama Strike Mutator, que você executa ela e ela vai validar ali todos os testes unitários e ver se toda a mutação que ela fez no código-fonte, se os testes unitários cobriram, e ela vai te dar lá um percentil de
teste tá bacana ou não, e ela vai te dar até tipo os testes que estão faltando, que aí torna muito mais fácil a vida do desenvolvedor de chegar lá e falar assim, ó, preciso só fazer um teste contendo isso daqui e valido ali, aumento minha cobertura. Então, pensando nesse cenário que a aplicação só sai com teste, eu não me preocupo com métrica de teste, eu me preocupo com métrica de qualidade. Então, o que a gente pode fazer é, tipo, depois que está em produção, bugs que foram encontrados. Se um bug que foi encontrado já foi encontrado anteriormente, isso é um problema para mim. Porque se a gente já encontrou esse bug, por que ele apareceu de novo e não tem um teste que valide aquilo, para que ele não acontecesse de novo? Bug sempre vai existir, ele sempre vai acontecer, né? A gente trabalha para minimizar esse risco. Então, uma vez que tem uma recorrência de um bug em produção, isso é um problema grave, porque a gente corrigiu a aplicação e não criou testes suficientes para uma próxima vez aquilo não acontecer. Sim, mas esse é um problema grave para a equipe, né? Deixa de ser no modelo de fábrica. Para o produto em si, né? Para o produto sim. Em si. Legal. Então, deixa eu tentar ver se eu capturei bem aqui, resumindo, aí tu me corrige qualquer coisa. Tá. Então, ao invés de ter uma métrica própria, que é a quantidade de bugs, né, em cada release, que é o cenário que eu te falei lá, e tava lembrando aqui, eu acho que eu era Scrum Master, e aí eu tive que brigar para mudar, porque era dentro da própria empresa, era como se fosse equipe separada dentro da própria empresa, e era esse modelo de fábrica de software. Depois mudou, né, mas até quando mudou, a inimizidade, a falta de amizade entre eles. Inimizade, isso. Entre eles durou porque já existia a rixa. Mas enfim. Mas o que eu quis dizer aqui, então, é que em vez de ter uma métrica própria, como aqui esse cenário caótico que eu falei, tu vai pensar no throughput, né, que é a vazão que a equipe dá. Então, quantas tasks a storage está entregando. Lead time, cycle time, né, tipo, de desenvolvimento, a produção, quanto tempo demora, né, em dias, e de quando o PO pediu, ou quando o cliente pediu, a quanto tempo foi em produção. E aí, então, teu time trabalha baseado nisso, e também, se houver bugs, também é um problema, né, que é uma métrica negativa em produção, com frequência. Isso. E isso quer dizer que é ruim para a equipe inteira. Talvez tu pode ser a pessoa mais responsável, né, para estar puxando para isso, mas é um problema da equipe, não da equipe de QAs versus desenvolvedor. Tá todo mundo junto. Exato. Quando a gente trata bug como um problema dentro do desenvolvimento, a gente vai ter essa rixa de dev QA. Fala assim, pô, o Demis reportou um bug meu, não podia ter conversado comigo. Isso já aconteceu muito. Quando eu comecei no passado, que era... Ainda hoje existe isso, né? Muitos líderes querendo métrica de bug em desenvolvimento. Cara, tá em desenvolvimento. Achar bug faz parte do trabalho. Eu não posso metrificar o Gabriel, desenvolvedor, por ter criado 5 bugs, sendo que ele estava desenvolvendo aquilo. O trabalho ali é justamente desenvolver, testar e entregar algo sem bugs. Mas enquanto está desenvolvendo, tá desenvolvendo. Eu não posso ficar criando bug. Tem muito líder que pede isso. Quero saber quantos bugs foram produzidos por desenvolvedor. Cara, para quê? Para chicotear o cara? Para demitir? É essa forma que você vai tratar seus funcionários? Sabe? Não faz sentido isso. Então, para mim, bug é bug em produção. Em fase de desenvolvimento não é um bug. É uma falha que precisa ser corrigida. Bug é depois que passou por todo mundo ali, passou pelos testes e foi para a produção, o usuário pegou. Isso, para mim, é um bug. Então uma forma que melhora muito a comunicação é a gente eliminar isso. Tipo, não a comunicação, né, mas o convívio entre dev e QA é eliminar essa questão bug. Olha, Gabriel, encontrei um bug. Temos uma falha aqui que precisa ser corrigida. E aí põe para o time, pode ser na dele, pode ser durante o dia, ali via Slack, encontrei uma falha nesse daqui, precisamos corrigir. E beleza, não interessa quem produziu, interessa que a equipe vai ganhando músculo no decorrer do tempo. E aí eu vou olhando para as métricas lá ágeis e falando, olha, antigamente a gente demorava 3 semanas para desenvolver um pedacinho de software do tamanho X. E hoje a gente demora 1 semana. Então, a gente evoluiu e a gente continua implementando a qualidade. Fazemos testes automatizados, fazemos testes sei lá, depende do tipo do que você está desenvolvendo, a gente faz os testes apropriados para aquela aplicação do jeito que tinha que ser. E entrega isso no menor prazo. Para mim, é essa métrica que conta
e pensando que a gente está trabalhando num time e esse time vai amadurecendo junto, vai ganhando músculo junto. Sim. Eu até, pensando em métrica, né? Eu até gosto dessa métrica de quantas falhas e retrabalho teve, assim, dentro da equipe, mas eu acho que o mais importante da métrica, né, é o como que tu vai usar ela, né? Porque é um número, Exato. agora o que aconteceu, como que a gente minimiza, tá, se esse desenvolvedor aqui tá criando mais, como equipe a gente monta um plano para que essa pessoa aprenda mais sobre esse módulo, sobre essa parte do código, ou é o código, talvez, né? Ah, tá, como que a gente vai refatorar? A gente tem que criar aqui, né, alguma tarefa para colocar no backlog para a gente corrigir isso e a gente evitar falha. Então, eu até gosto dessa métrica quando não está nesse modelo né, de QAs versus desenvolvedores versus manager que quer procurar alguém para culpar, né, pelos atrasos, o problema. Então, acho que é tudo como a gente usa, né, mas depende muito. Exato, eu acho que é mais tá. o formato do uso, né? Quando os alunos aqui dos treinamentos perguntam, eu falo, mas para que você quer a métrica? Ah, meu líder pediu. Mas para que ele vai usar? Ah, não sei. Então, você perguntou para o seu líder para que ele quer a métrica? Porque, de repente, você pode estar entregando a métrica que não vai ajudar em nada. É para chicotear o dev? É para melhorar o processo? Então, existem outras formas. Eu acho que ficar medindo o bug não é uma forma legal. Eu posso simplesmente, eu como QA, identificar que o desenvolvedor João é relaxado, por exemplo. E por isso que o teste dele, que o código dele tem mais bugs. E aí, cara, eu posso chegar, João, pô, mano, você tá pisando na bola aqui, cara, a gente tá tentando seguir esse processo aqui, você tá, tipo, mano, não tá dando atenção zero aqui pra esse templatezinho aqui com as coisas que a gente tá fazendo, cara, sabe do seu comprometimento em seguir isso aqui, porque, cara, a gente tá trabalhando para melhorar esse produto e tal, e você não tá colaborando com isso, tipo, eu não quero pra gente chegar numa retrospectiva e ter que expor você na frente do time e tal. Você tá precisando de ajuda, às vezes, em muitos casos, o cara tá com um problema em casa, sei lá. O cara tá, sei lá, teve filho e não dorme direito há meses, sabe? Tipo, e aí você fala, pô, a partir do momento que eu entendo o problema do cara, eu começo a, tipo, olhar diferente, né? Falo, João, mano, eu sei que você tá cansado aí, o que eu posso fazer pra te ajudar? E aí você senta do lado do cara e ajuda. Simples assim, entendeu? Então, eu não gosto dessa métrica, tipo, durante o desenvolvimento. Eu utilizo basicamente, quando eu estou controlando isso, eu utilizo a métrica de bug. Um bug novo em produção tem que ser corrigido e tem que ter sido criado um teste para que ele não volte a aparecer lá. Um teste automatizado que garanta que ele não apareça mais. E aí, se um teste volta a aparecer, foi porque a gente falhou realmente em não criar alguma coisa que validasse aquilo. Tá bom. A gente falou um pouco agora dessa fábrica de software, né, e fábrica de testes, e a gente falou de como isso é uma coisa, no geral, do passado e foi evoluindo. E eu queria entrar agora nessa parte de carreira. Eu queria saber no ponto de vista do que é um QA hoje, né, ainda trazendo tua experiência como professor, né, de o que é um QA hoje e quais são as habilidades necessárias para alguém que quer virar um QA, ou não trabalha com tecnologia e quer migrar de carreira, ou talvez até um desenvolvedor que acha que no desenvolvimento de software, sabe, a engenharia mesmo não é a parte dessa pessoa, talvez ir para QA. Eu conheço uma pessoa que é assim e pode trazer essa experiência. Então, o que essas pessoas, né? Falei duas pessoas diferentes que são habilidades diferentes, uma que está fora e outra que está dentro, mas o que essas pessoas, na tua opinião, deveria começar estudando? Bom, eu acho que a pessoa, antes de migrar de carreira ou iniciar essa carreira, ela tem que ter em mente que trabalhar com TI é um mundo que você não para de estudar nunca, né? Então você vai ter que estar sempre evoluindo junto com a tecnologia e vai ter que estar sempre aprendendo. Um outro ponto, que quando a gente estava no modelo fábrica de teste, a gente simplesmente testava manualmente. A gente escrevia em Excel, em planilhas, etc., e executava aquilo manualmente. O QA evoluiu no decorrer desse tempo, e hoje o QA também programa. Não o código-fonte, mas ele programa um script que execute testes para aquilo. Então, vai trabalhar com QA, quer trabalhar com QA? Bacana, mas você vai ter que aprender lógica de programação, vai ter que gostar de lógica de programação, vai ter que gostar de programar ali o mínimo necessário para você criar seu script. E eu acho que é importante ele saber isso.
Agora, pensando num caminho para ele se tornar, eu acho que ele precisa, apesar do profissional, do modelo de trabalho ter evoluído, tudo que era ensinado lá atrás sobre a base de conhecimento do teste de software, eu lendo hoje, o mesmo livro que eu ganhei lá em 2009, eu tenho uma visão completamente diferente do mesmo livro. Então, lá atrás ele dizia o formato de trabalhar, que é basicamente o que a gente está falando aqui hoje. Porém, como a gente tinha esses modelos de fábrica de software, fábrica de teste, parece que aquele conteúdo foi deturpado ali para entrar num modelo de ganhar dinheiro, sabe? Então, quando eu olho hoje para a literatura que eu li lá em 2009, eu falo assim, cara, já estava aqui, que era para a gente ser comunicativo, que era para a gente interagir, que era para a gente conversar e tirar o máximo de coisas. Só que a gente foi trabalhando separado. E isso daí, essa base de conhecimento é importante para qualquer pessoa, né? Eu tenho treinamento aqui, tem um treinamento que eu recomendo que é da TI Exames, que é o Tester Foundation, só da TI Exames lá, teste de software no Google, vai ser o primeiro link que aparecer. É um treinamento muito barato, R$120, se eu não me engano. E eu acho que pode ser o primeiro investimento de uma pessoa que quer começar, comprar esse curso que é baratinho, assiste as videoaulas, vê se encaixa ali com aquele modelo do que ele está ensinando e depois busca evolução. E aí tem treinamento nosso, tem treinamento meu aqui, a gente dá mentoria, tem treinamento de outros profissionais especialistas no mercado também aí na área. E eu acho que os principais pontos são esses, Gabriel. E pensando em perfil, curiosidade, né, meu? Uma pessoa curiosa, uma pessoa investigativa, né, que tem aquele instinto de investigar as coisas, de aprender, que esteja sempre querendo buscar aprendizado ou buscando novas formas de fazer aquela mesma coisa. Eu acho que quando a pessoa tem isso, ela tem um plus ali no dia a dia dela depois que ela estiver executando o trabalho. E dentro desses cursos que você falou, né, do teu e da TI Exames, tu tem algumas coisas básicas, né, do fundamento. Tu comentou aí sobre a parte de engenharia de software, porque é muito importante a gente saber um pouquinho de programação para poder criar os scripts, né? Mas além disso, tem mais alguma coisa que tu acha que o pessoal deveria olhar ou considerar, além de ser curioso, ter na cabeça que que essa pessoa vai precisar entender um pouquinho de programação também, né? Mas tem mais alguma coisa assim que chama atenção que as pessoas deveriam levar em consideração também? Eu acho, cara, tem bastante coisa. Eu acho que assim, o fato da pessoa ser resiliente, o fato da pessoa ser comunicativa, todas essas questões ajudam muito se você tiver. É óbvio que eu acredito que qualquer pessoa é capaz de fazer uma determinada atividade. Ela só tem que estar aberta ao novo e a querer aprender, né? A querer se auto-moldar para evoluir. Então, eu não acredito que existam barreiras, mas existem, sim, maiores possibilidades para aqueles que têm esses perfis de comunicação, para o cara que é mais flexível, um cara que é negociador, que isso vai ajudar muito na carreira dele. Uma vez que ele é isso, tem esse perfil pessoal desse formato, e aí ele estuda lá a base de conhecimento em teste de software, ele tem em mente que ele vai precisar programar e automatizar tudo, eu acho que isso daí são os primeiros passos para ele começar a evoluir. E aí depois, cara, você vai ter que andar sempre com uma caixa de ferramenta vazia e no decorrer da sua trajetória você fala, preciso aprender um pouco mais disso para solucionar esse problema. E aí você vai e coloca aquela ferramenta dentro da sua caixa e vai evoluindo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalhava junto na mesma empresa, eu busquei, conhecimento em agilidade para melhorar o meu trabalho como testador. Então, o trabalho que eu fazia na comunidade ágil, lá, de busca de conhecimento, e que eu aplicava dentro do meu time, isso me ajudou demais a mudar bastante coisa dentro do meu time. Então, eu sempre falo aqui, quando eu faço entrevista, que me pedem um caso bacana, eu falo esse caso de, poxa, eu trabalhei junto com o time, a gente saiu do modelo Scrum, foi para Kanban. Isso não é um trabalho de um tester, por exemplo. É um trabalho de quem está envolvido ali com o processo como um todo.
Então, eu vejo muita gente migrando de carreira para ganhar dinheiro. Então, tipo, vou fazer automação, que o mercado pede automação. Só que o mercado não sabe o que quer, não sabe o que é qualidade, não sabe o que o profissional de QA é capaz ou pode fazer. Então, o mercado fala assim, eu preciso que tenha um feedback rápido. O que não dá feedback rápido? Automação. E aí, tipo, contrata QA automação. Para ser QA tem que ter automação. Mas QA não é automação, QA não é teste, QA é Quality Assurance, que é garantia de qualidade. E você não garante qualidade com teste, você garante qualidade mudando processo, mudando forma de entregar esse produto, fazendo várias outras coisas além do teste. O teste é apenas uma das atividades dentro do processo de qualidade, né? Então, eu acredito que eu tenho bastante gente, tenho aluna de RH que está trabalhando como QA e, amando. Tenho aluno que, tipo, era escrivão em escritório de advocacia, está trabalhando como QA já. E a gente faz mentoria aqui nos treinamentos e eles trazem um problema e eu falo, cara, quando eu passei por esse problema, eu busquei isso e aquilo. Quando eu passei por esse outro problema, eu busquei isso e aquilo. Então, a gente, quando entra nessa nova atividade, a gente tem que pensar que a gente está aqui ou com uma caixa de ferramenta vazia ou com uma mochila vazia nas costas e no decorrer a gente busca aquilo que é necessário para resolver um problema. Então, pensando aí, falando mais um item aí do perfil, né, fora a questão de comunicação e tal, é o solucionador de problemas. Então, você vai encontrar muitos problemas dentro do processo de desenvolvimento, né? Então, você vai ter que não ficar só apontando, olha, tem problema aqui. E sim falando assim, olha, nós temos esse problema e eu encontrei essa solução. Vocês veem outro modelo, outra solução que a gente possa para resolver esse problema? Um problema, por exemplo, que eu posso dar de exemplo aqui, que é muito comum para QA. Ambiente de teste não é igual ao ambiente de produção. Não é uma réplica de produção. E aí, por exemplo, o ambiente de teste não funciona como deveria. Como que eu posso solucionar isso? A gente já trabalhou numa empresa que, tipo, isso é um problema comum para todos os times. E aí toda a retrospectiva, por que atrasou, por que não sei o que? Porque o ambiente era ruim, porque o ambiente demorou para fazer funcionar. Tá, a gente tem que parar de reclamar disso. A gente está há 2 anos reclamando da mesma coisa. O que a gente pode fazer para sanar esse problema, para esquecer que esse ambiente existe? A gente pode criar um ambiente só nosso? A gente pode testar isso localmente? O que a gente pode fazer? E aí a gente deixou, por exemplo, de usar o ambiente de teste e passou a usar o ambiente local. E solucionamos o problema. Então, a gente tem que estar sempre com esse pensamento de solucionar problemas. Eu acho que isso vai ajudar muito a pessoa de QA a conseguir implementar toda a mudança em todas as fases ali do processo ou melhorias aonde for possível. Então, tu falou agora toda a parte do que era o QA lá atrás, quando tu começou, falou o que seria o QA hoje, né, um QA moderno, no dia de hoje, o que ele tem que saber, e tu também ensina sobre isso, né? Então, queria que tu, antes da gente fechar, falasse do teu curso também, onde que o pessoal acha ele. Bom, eu tenho desenvolvido treinamentos e eventos na área de qualidade desde 2017 e dá para encontrar tudo em bilab.com.br, né? Bi de abelha em inglês, lab de laboratório, bilab.com.br. E também eu deixei o link aqui do meu Linktree, que tem todos os links de todas as minhas coisas. Eu deixei aqui, o Gabriel vai pôr aqui embaixo na descrição do vídeo. Perfeito, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, podcast, independente de vocês estiverem ouvindo, vocês vão achar. E Demis, antes de fechar, se quiser deixar alguma palavra final, deixar além do B-Labs também algum link teu, LinkedIn, site. Sim, eu deixei o meu link aqui, já tem meu LinkedIn, tem meu Instagram, eu compartilho sempre conteúdo de qualidade, falando sobre qualidade de software, teste no meu Instagram e também no LinkedIn, sempre compartilho conteúdo lá. E os links estão na descrição aqui, podem me adicionar na rede social, podem mandar pergunta, eu sempre respondo, às vezes no LinkedIn demora um pouco para responder, porque tem bastante pergunta, mas sempre num prazo aí de uma semana assim, eu respondo. Até meu WhatsApp é público, tá lá também, pode me mandar um WhatsApp, eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo. Às vezes respondo com áudio, mas respondo para facilitar aí o trabalho.
mas podem contar comigo aí se estiver em transição, quiser tirar uma dúvida, tudo. Eu faço esse trabalho aí de forma gratuita, ajudo as pessoas a entenderem melhor, né? Não tô nesse modelo de treinamento para ganhar dinheiro, eu quero mesmo ajudar as pessoas e que elas tenham sucesso. Se elas quiserem ter o sucesso, eu ajudo com treinamento, mas se elas entenderem que a qualidade não é para elas, também respeito e segue a vida, tamo junto aí, quem precisar de uma força pode contar comigo. Legal, cara, então muito obrigado pelo compartilhamento aí da tua experiência, obrigado por responder esse monte de pergunta e até a próxima, espero se ver, né, faz tempo que a gente não se vê, desde que a gente trabalhou junto, de lá pra cá, nada mais. Então, vai fazer um ano já. Caramba, mano, faz um ano. Ou mais. Né? Bom, obrigado pelo convite, valeu pelo compartilhamento, né, a gente poderia ficar horas aqui falando. Então, valeu. E mais uma vez, se precisar de mim, só contar comigo e também quem estiver ouvindo aí, quiser entrar em contato. Então é isso, até a próxima, Demis. Valeu!